Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Vamos tratar do tema hoje, linguagem jurídica simples e acesso à justiça. Conosco aqui no estúdio está presente a professora Denise Almeida de Andrade, que é pós-doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, doutora e mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e atualmente professora do mestrado acadêmico do Direito da Unicristos e também, simultaneamente, professora da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente também coordena o grupo de pesquisa do CNPq Mulheres e Democracia. A professora Aline Brígido, também aqui conosco para contribuir com esse debate, é mestre em Direito e Desenvolvimento pelo Centro Universitário Cristos, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal da CAPES e advogada e assessora jurídica do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte. Agradeço a presença de vocês para esse debate, né, algo extremamente atual e importante, né? Nós temos aí uma demanda jurídica, né, que muitas vezes é só potencial, não se concretiza, né? Há um certo distanciamento, né? Algumas pessoas têm até um receio, um medo da justiça, né? Mesmo quando é um direito seu, né? Sim. Então, muito grato aí para a gente, né, poder discutir esse tema, esclarecer mais o público, né? E Deus deixa aqui com vocês as primeiras palavras e logo em seguida a gente começa a fazer uma discussão até sobre os conceitos para a gente esclarecer, ok? Muito obrigado, professora Denise, professora Aline. Obrigada. Quiser algumas considerações gerais? Obrigada, Clésia. É um prazer estar aqui com você na TV da Transparência, ao lado da Aline. Então, a gente trabalhou um pouco esse tema de uma maneira mais profunda durante o mestrado da Aline. E é como você falou, acho que a nossa grande motivação é discutir como que as discussões que trazem o direito, o acesso à justiça e proteção ou criar uma resistência, vamos dizer, ameaças ou lesões de ameaça a direito, dialoguem com o grande público. Então, quando a gente fala de linguagem jurídica simples, é numa pressuposição de que a linguagem jurídica normalmente ela afasta. Ela afasta as pessoas porque é um nicho de conhecimento, como qualquer outro nicho de conhecimento. Só que a gente precisa entregar para a coletividade, para as pessoas, uma linguagem que seja acessível. Eu preciso entender quais são os direitos que eu tenho, eu preciso entender quais são os caminhos que eu tenho que trilhar para que eu lance mão das ferramentas, né? Senão, vai ser sempre um problema. Eu posso até ter direitos protegidos, só que eu não sei como fazer, como me mobilizar para, muitas vezes, proteger esses direitos ou até promover alguns outros. Ótimo. Professora Aline, vamos chamar todos aqui de professor para facilitar o debate, tá certo? Mesmo que não esteja em sala de aula, mas já é mestre, então já é professora, né? Aline, a Denise levanta aqui uma questão, né, que assim, facilitar o acesso através de uma linguagem que seja compreensível, né? Lamentavelmente, a gente tem ainda, né, um grande número de pessoas numa situação de analfabetismo funcional, né? Às vezes com dificuldade de entender textos simples, né? Sim. E o juridiquês não é tão acessível, né? Sim. Então, assim, me parece de fato que é um tema que a gente precisa começar a tratar na universidade, nos órgãos públicos, nas instituições. Sim. Isso é um caminho para a gente facilitar esse acesso? Com certeza nesse caminho, e nós temos como ponto de partida que o acesso à justiça ele não precisa estar apenas posto, né? A gente precisa realmente ter essas ferramentas de efetivação do acesso à justiça. Então, a linguagem simples no direito, se ele é um direito de todos, a sua comunicação, a mensagem também precisa ser de uma forma que chegue a todos os cidadãos, principalmente considerando o nosso contexto nacional ainda de um amplo analfabetismo de grande parcela da população. Então, a gente caminha, né, nessa pesquisa para ampliar a ciência e a noção das pessoas, o quão relevante essa temática é para a gente, enfim, efetivar o acesso à justiça e não apenas promovê-lo, né, e dar nesse viés também mais amplo do acesso à justiça, não tão restrito ao acesso ao poder judiciário, né, estrito senso. Então, como vários caminhos da nossa efetivação dos nossos direitos, que são muito amplos, principalmente depois do processo de redemocratização, né, que a gente passou. Tá ótimo. Eu vou trazer aqui para a gente trazer para uma linguagem mais simples. Eu tentei, né, trazer aqui
um texto, né, que já de fato trouxesse essa linguagem mais adequada a um público mais amplo, né? Mas eu queria já, inclusive com vocês, a gente ir fazendo também assim uma depuração, uma né? depuração ainda mais profunda, tá? Uma profunda no sentido de simplificação, tá? Tá, joia. Né, a gente, Tiago, me coloca aí ok. O princípio do acesso à justiça, né? O princípio do acesso à justiça é um direito fundamental que possibilita que todos reivindiquem seus direitos e busquem a atuação do Estado em caso de violação de direitos ou garantias. Este princípio garante que qualquer cidadão possa recorrer ao judiciário para a proteção de seus direitos, sendo julgado por um tribunal independente e imparcial. É um texto de Bruno Araújo França, né, no site discute temas políticos, né, ciência política e direito, e dentre os vários conceitos que eu me deparei, eu achei que isso aí já inclusive está com a linguagem um pouco mais acessível. Mas tem como a gente explicar ainda de uma forma mais ampla, né, o que é que significa esse princípio? É um princípio constitucional, né, ele está resguardado também sobre outras legislações aí que vão reforçando esse princípio? O acesso à justiça está posto na Constituição de 88, né? De uma maneira ampla, Clésio, porque como a Aline falou, o acesso à justiça, se a gente inclusive vai dialogar, vamos dizer assim, com teóricos como o Capelletti, ele vai dizer o quê? Eu tenho que ter um grande guarda-chuva, e esse guarda-chuva eu chamo de acesso à justiça, e nesse guarda-chuva eu acesso o Poder Judiciário, que é o que as pessoas dizem o que é o Fórum, né? Aqui em Fortaleza, é o Fórum Clóvis Bevilacqua, é o Tribunal de Justiça, é o Fórum Trabalhista. Então, o Judiciário, o Poder Judiciário é o que no senso comum se fala, eu vou entrar na justiça. Certo. Então, eu vou acessar, vou estar, né, estarei vivendo um processo, vamos dizer assim. Esse é um braço do acesso à justiça. A gente, no guarda-chuva acesso à justiça, eu vou ter a informação de qualidade, eu vou ter conhecimento de direitos, eu vou ter a percepção de quais são as instituições que eu devo procurar para efetivar determinados direitos, ou buscar proteger direitos que estão ameaçados ou já lesados. Então, eu vou recorrer ao PROCON, eu vou recorrer ao DECOM, eu vou recorrer a uma ouvidoria, eu vou recorrer a um juizado especial. Então, isso compõe a lógica maior de acesso à justiça. Só que o que é que a gente percebe? A gente falha em entregar para as pessoas informação que consiga ser digerida de uma maneira simples, rápida, porque as pessoas desistem já no começo. Eu não consigo sequer entender qual é o direito que eu tenho, quanto mais o local que eu posso buscar em caso desse direito não está sendo respeitado. Envolve também toda uma rede e equipamentos de acesso a esses direitos. Eu tenho, dentro de uma cidade grande como Fortaleza, uma capital, uma estrutura de mobilidade urbana que me autorize que uma pessoa que mora na periferia, ela se desloque facilmente para o fórum. Isso compõe uma compreensão maior de acesso à justiça. Então, essa lógica da linguagem jurídica simples, ela passa desde a comunicação dos direitos, até você apresentar editais, por exemplo, né, que as pessoas consigam entender o que é que eu preciso fazer nesse edital para, de fato, eu conseguir concorrer àquela verba, eu conseguir concorrer àquela vaga. Muitas vezes as pessoas sequer concorrem porque elas não conseguem compreender as exigências. Então, dentro de uma lógica maior de acesso à justiça, tudo isso estaria albergado por esse guarda-chuva. Perfeito. Aline, pela fala aqui da professora Denise, né, e eu me recordando aqui de algumas reclamações, os editais, né? Sim. Os artistas, né, têm uma dificuldade enorme de traduzir o que é que se pede para que eles consigam concorrer, e alguns, inclusive, ou não conseguem atender o que o edital está ali solicitando, ou ainda desiste e nem dá entrada na documentação para alcançar aquilo, né? Estou colocando isso aqui como exemplo, né? Mas aí a gente pode, né, ter vários outros. Também já ouvi, né, assim, questões do tipo que às vezes a própria secretaria tem dificuldade de entender, né, o vocabulário ali, às vezes, de um magistrado, que é tão rebuscado que cria uma certa dificuldade, né? E a gente está falando que é uma dificuldade que se dá até no âmbito, digamos assim, dos iniciados, né? Já pessoas que são formadas em direito,
que está aqui fora, né? Ou seja, os artistas, os cidadãos comuns, né? Que precisam ter esse acesso a partir de uma leitura, né? Então, temos aí um trabalhão árduo pela frente, né? Temos sim, professor Clésia. Inclusive, essa semana eu estava escutando um podcast que a nova secretária de Cultura do município, uma das perguntas que foi feita a ela, acho que foi a única que foi do público que foi lida, foi exatamente isso. Qual era o papel dela nessa modificação dos editais? Porque os artistas, eles tinham muito medo e muito receio e uma certa impaciência já em relação a esse processo de seleção, que anteriormente ele é visto como um processo seletivo de democrático, né, para estabelecer uma certa igualdade entre os pares, quem está ali concorrendo, mas que por outro lado ele acaba realmente por afastar os interessados e a quem seria concedido aquele direito, né, porque o recurso está ali disponível para quem queira acessar e para quem tem aquelas condições estabelecidas no próprio corpo do edital, mas o que a gente vê é realmente uma perpetuação dessa linguagem, né, quem faz os editais é o setor jurídico, na verdade, e esses profissionais, eles são formados numa academia até o momento, né, ainda muito tradicional e que tem essa perpetuação, inclusive no vocabulário, né, no vestir, a gente tenta, né, acho que a gente já segue numa disrupção desse tradicionalismo, mas ainda assim há essa perpetuação, vocabulário, de como a gente se veste e nas tratativas com o público-alvo. A gente tem que ter ciência realmente que o direito é para todos, ele tem que conversar com todos, por mais que a gente precise das nossas balizas técnicas e de validade que os instrumentos jurídicos precisam ter para existir, ter a sua devida validade, mas ele precisa também ter o conhecimento e a ciência, a noção a quem ele está sendo destinado, né? Eu acho que a linguagem simples, ela vem muito nessa nova perspectiva de pensar o usuário e de pensar quem está sendo comunicado aquele documento, aquela comunicação, né? Seja um edital, seja um mandado judicial e até mesmo sentenças que hoje em dia, a partir do Pacto Nacional do Judiciário de Linguagem Simples, sentenças já estão sendo produzidas com essas novas técnicas, então é muito importante ela estar ganhando uma capilaridade realmente em amplos aspectos da nossa sociedade. Você falou algo que me deixou aqui assim meio curioso, né? A gente pode pensar que isso também é uma forma de gerar democracia, né? Sim. Porque a Aline coloca lá e diz, olha, a linguagem, quando ela tem uma certa complexidade, tem algumas pessoas que não vão ter o mesmo nível de competitividade, porque não tem o mesmo entendimento, né? Estou traduzindo aqui uma parte de uma fala tua que me deixou aqui atento, né? Quer dizer, então a gente, ao discutir esse tema, a gente também está promovendo democracia, né? Sim, você fortalece o pacto democrático, porque quando a gente está falando de direitos, a gente precisa pensar que o direito não é para mim, que acompanhei a criação da norma, não é para mim, muitas vezes, que estou lá como um ator, né, forte dentro desses processos de decisão. Eu faço para todos. E dentro dessa lógica, não é que eu sou melhor porque eu domino essa técnica. Não, eu domino essa técnica, ponto. Porque a minha seara, é o meu espaço de atuação profissional. Eu tenho que, na verdade, desenvolver uma habilidade de eu domino a técnica e como é que eu mantenho essa técnica protegida, como a Aline falou, sem afastar a população dessa compreensão. Aí é que está o grande desafio. Perfeito. Então, em vez das pessoas se apegarem, nós que temos formação jurídica, né, estrita, por exemplo, eu e a Aline, desde o início, uma formação jurídica, isso não diminui a nossa formação se eu consigo falar de uma forma que uma pessoa que não é formada em direito ou uma pessoa que tem um ensino fundamental incompleto, ela consegue entender o que significa determinado direito, o caminho que ela deve trilhar para garantir esse direito. Isso não diminui a minha capacidade técnica, muito pelo contrário. Isso demonstra que eu domino tão bem tecnicamente o assunto que eu consigo traduzir esse tema para uma pessoa que não tem a minha mesma formação. Então, a ideia da linguagem jurídica simples é isso, é você trazer essa linguagem jurídica, ainda jurídica, só que de uma maneira que cada vez mais um número maior de pessoas consiga se apropriar com segurança do que eu estou querendo comunicar. Seja um magistrado ou magistrada numa sentença, ou no mandado de citação, como a Aline falou, ou uma secretaria de cultura num edital, ou uma secretaria de infraestrutura na comunicação dos seus múltiplos equipamentos de mobilidade, por exemplo. Então, dentro dos espaços públicos e do poder público, como eu consigo manter juridicidade e tecnicidade sem afastar a compreensão da população?
Perfeito. Vocês estão trazendo aqui uma outra questão, que é, né, o que a gente já tem que pensar também nas consequências, né? Sim, ou seja, a simplicidade na linguagem jurídica também pode ampliar, né, a demanda de direitos, né, que a gente já tem uma demanda, que eu vou pedir aqui o Tiago para trazer aqui mais um quadro, né, que a gente tem aí o relatório da Justiça em números, né, ela já aponta aí algo que é bastante preocupante, né? E eu acho que a gente poderia pensar esses dois temas em paralelo, né? Esse volume de acesso já existentes, algumas pessoas que estão afastadas porque tem essa barreira, né? E a gente facilitar também, teríamos já uma outra questão também a ponderar e pensar como a gente pode solucionar, né? Então, em 2024, né, a Justiça em Números aponta que o Poder Judiciário encerrou o ano de 2023 com 83,8 milhões de processos em tramitação. Somente em 2023 houve o ingresso de 35,3 milhões de novos casos, o que representou um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior, né? Já em 2023, o Poder Judiciário julgou 33,2 milhões de processos, o que corresponde a um aumento de 11,3% em comparação a 2002. Os números aqui são em milhões, né? Não é brincadeira, né? É porque, na verdade, a gente é um país enorme. Então, sendo um país enorme, a gente tem estruturas administrativas, burocráticas também gigantescas. Então, quando a gente fala do Poder Judiciário brasileiro, a gente está falando de um Poder Judiciário, a gente fala aí da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Estadual, que é a chamada Justiça Comum. Então, de fato, a gente vai ter milhares de processos entrando e correndo, que é o tramitando, né, acontecendo durante um ano, e uma série de processos sendo finalizados, que são sentenciados. Os números são enormes, Clésio, eu concordo, só que a gente tem que... Eu acho que tem duas questões aí importantes. Uma, a gente tem uma divisão entre as pessoas que demandam, ou seja, as pessoas que acessam o Poder Judiciário. Eu tenho o litigante habitual, que é aquele corriqueiro. Então, grandes empresas, o próprio poder público, empresas, por exemplo, concessionárias de energia. Então, essas grandes empresas, elas são demandantes em massa. Elas são litigantes habituais. Então, não há muito o custo está diluído, né? E a gente tem os litigantes pontuais, que somos nós. Então, eu, por exemplo, tenho mais 20 anos de formada, talvez eu seja autora de processo uma vez na minha vida. Um processo. Claro, centenas como advogada, mas como parte, verdadeiramente, uma vez, né? Então, tem pessoas que passam a vida toda, advogados e advogadas, que passam a vida toda representando interesses de outras pessoas, mas você, como parte, nunca acessou o Poder Judiciário. Porque pra gente, além de tudo, é desgastante. É caro, porque é um processo durante uma vida toda, 2, 3. Então, existem esses dois tipos de demandantes. Quem alimenta esse tipo de número grande não são esses litigantes individuais, nós. São os litigantes habituais, né, reiterados. Então, a gente precisa dialogar com o poder público e também com grandes empresas para a gente ver o que a gente constrói de janelas para a resolução de conflitos jurídicos que não seja poder judiciário, né? Por outro lado, eu acho que a gente tem demandas que ainda não chegam ao Poder Judiciário pela dificuldade que as pessoas têm de acessar essa estrutura, desde a linguagem até a estrutura propriamente dita. Então, acho que a gente tem aí 2 pontos, né, e 2 desafios. Como é que eu faço para diminuir, por exemplo, essa gana dos litigantes habituais, para que se comece a construir ferramentas, desenvolver ferramentas de solução extrajudicial, por exemplo, de conflitos, utilizando estruturas que vocês já existem, seja ouvidoria, sejam as ODRs, que são as Online Dispute Resolutions. Então, como é que eu construo isso no e-commerce? Como é que eu fortaleço isso para que eu resolva antes de... Não preciso chegar ao Poder Judiciário. E não é porque o Poder Judiciário é mais importante, não. Mas é porque ele tem uma estrutura que ele precisa entregar respostas que são muito peculiares, né? Então, existem todos os trâmites, os ritos, os prazos, os valores, né, pagos. Então, tem toda uma estrutura que o Poder Judiciário não tem como fugir disso.
E dentro de uma pesquisa da Teresa Sadek, que é uma professora da FGV, ela diz, olha, o Poder Judiciário brasileiro, ele não está entre os piores poderes judiciários do mundo, muito ao contrário, ele está da metade para cima do bom, porque assim, nós trabalhamos muito, eu não estou dizendo, e eu digo nós como coletividade, não sou membro do Poder Judiciário, tá? Então aqui não estou fazendo nenhum tipo de defesa individualizada, pessoal, né? Mas é porque a gente tem um Poder Judiciário que de fato trabalha, a gente tem gargalos, obviamente a gente tem, especialmente porque é uma estrutura muito grande. Só que mais do que isso, eu acho que os nossos gargalos são maiores, são dentro dessa concepção maior, né, de uma cultura de litígio no Brasil. Nós somos beligerantes, nós somos uma sociedade violenta, nós somos violentos no trânsito, nós somos violentos com pessoas homossexuais, nós somos violentos com as mulheres, nós somos violentos com os idosos. Então, nós somos uma sociedade marcada por práticas não colaborativas, por práticas pouco democráticas. E aí isso vai alimentando uma ideia de que eu preciso de força para resolver conflitos. E onde é que eu encontro força no Pacto Democrático Brasileiro? No Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que está legitimado para agir com força, para buscar e apreender um bem seu, para determinar que as suas contas sejam, né, abertas. Então, quem tem a força, constitucionalmente falando, prioritariamente é a jurisdição, né? Aline, eu já fiquei preocupada aqui com, né, porque é um esforço enorme que a gente tem que fazer. Eu ouvindo aqui a professora Denise e passando aqui pela minha cabeça algumas instituições, por exemplo, as instituições que tratam a questão de aquisição de imóveis. Meu Deus, né? Às vezes são planos que foram feitos a uma determinada época e aí chegou à conclusão que aquele juros que foi cobrado tal época era indevido, aí toma aquele volume enorme de ações e que ficam, né, vão e recorrem e tal. Estou falando aqui como exemplo, mas quando a gente vai atrás, não é um caso nem é outro, né? Então, de fato, né, você tem esse engarrafamento dentro do sistema que até inibe, né, aquela coisa de... É uma questão mais simples, né, que eu poderia resolver com uma rapidez, mas eu vou entrar nesse fluxo, né, e aí ele vai ter um atraso natural desse funcionamento já pesado, né. O que é que a gente precisa aí, na tua opinião, aí, o que é que tem algumas alternativas já postas em prática? Podemos aperfeiçoar algumas ações? Como a Denise propriamente já falou, os meios alternativos de solução de conflitos, né, é uma das próprias dimensões do acesso à justiça. Então, acho que o fortalecimento desse tipo de ação, desse tipo de conduta, também é muito importante nesse processo, porque eu acho que por muito tempo se perpetuou a noção única do judiciário, né, realmente como esse poder que estava constitucionalmente imbuído dessa condição de resolver os problemas, né? Eu não consigo resolver só, então minha primeira porta de entrada para a resolução de problemas, sede de conflitos, né, entre as pessoas, seria o próprio Poder Judiciário, mas hoje a gente já vê um avanço realmente desses meios alternativos de solução de conflitos, que existem até plataformas hoje privadas e públicas também nesse sentido, para fazer como se fosse uma triagem, né, previamente as pessoas conseguissem já fazer sua composição, entrarem em um acordo prévio ao acesso ao Poder Judiciário, o que não deixa de ser acesso à justiça, né, que é muito importante da gente pontuar aqui, não é porque não foi resolvido no Poder Judiciário que deixou de ser o acesso à justiça e que a pessoa teve ali seu direito garantido, né, ambas as partes, independente de algum tipo, né, de remediação da sua intenção originária ou não, para entrarem num certo tipo de acordo. Inclusive, sem passar pelos tribunais, é isso? Isso. Ele feito previamente. Exatamente. Né? Tanto de uma forma autônoma, né, que existem as câmaras de mediação hoje em dia, como também dentro do próprio Poder Judiciário você tem esse incentivo, né, atualmente, principalmente depois do novo Código de Processo Civil, desse incentivo à conciliação a qualquer momento do processo. Então, eu já posso ter chegado no final do processo, ter uma sentença favorável ou desfavorável a mim, entrar em contato com a parte e resolver aquela situação em um acordo e levar para a homologação judicial. E ali os outros ritos, né, e procedimentos que seriam necessários via judiciário já seria encerrado de uma forma prévia, antecipada ao final, né, normal do curso procedimental. Então, é um dos pontos que a gente pode frisar e é relevante nesse sentido para diminuir essa demanda do Poder Judiciário e a conscientização, né? Acho que a gente está ainda realmente numa transformação da cultura, né? Tanto da cultura de comunicação, nesse esforço de transformar a cultura de comunicação, mas também do acesso ao Poder Judiciário como uma primeira
possibilidade que vem à cabeça das pessoas, porque briga de vizinho ser levada até o judiciário não é interessante para nenhuma das partes, porque as partes vão acabar, né, durante esse conflito, eles vão continuar convivendo diariamente, aquele conflito provavelmente vai se tornar ainda maior pelo convívio, né, natural, e essa resposta do judiciário até naturalmente, pelo rito procedimental, às vezes ele não é nem moroso, mas ele é realmente, né, retornando às aulas do mar, é protocolar. Ele não precisa ser célere, né? Talvez a celeridade, a rapidez do processo, ele isente a pessoa de receber certos tipos de direito. Então, a gente também tem que ter muito isso na cabeça, que na celeridade, às vezes, pode ser até prejudicial naquele momento. Então, a gente tem que realmente pensar numa transformação da nossa cultura, né? Como a Denise falou, é beligerante, a gente vai em busca do poder judiciário, a gente quer uma força maior, mas na verdade a real solução dos conflitos, quando as partes, né, a gente já vê que quando as partes participam da composição, ela é muito mais efetiva. A gente volta sempre para essa palavra da efetividade, né? Então o acesso à justiça, ele acaba sendo realmente até mais efetivo quando as partes participam desse acordo, né? Me parece que a gente precisa, né, bem mais do que a comunicação, né? É uma interação também do próprio judiciário se colocar com essas possibilidades, né? E verdadeiramente a gente já vê um esforço, né? O próprio Tribunal de Justiça no Promojude, né, nesse programa de modernização do judiciário cearense, um dos planejamentos, né, em pesquisa que eu fiz é de ter uma plataforma própria de online dispute resolutions, que a Denise trouxe, que é uma plataforma de resolução de conflitos própria dentro do sistema de justiça já do Ceará. Então, há essa compreensão e há esse incentivo, e ele está dentro do programa de celeridade. Então, entende-se, né, que esses meios alternativos, que esse tipo de composição, mediação, arbitragem, conciliação, é importante ele estar sendo incentivado, né, no contexto nacional. Vou aproveitar a sua fala, Aline, e já pedir aqui o Tiago para trazer um slide que vai nos levar para essa discussão, né? É do diretor de um software jurídico, né? Eduardo Coetzee, e ele levanta a seguinte questão: a implementação de tecnologias tem um impacto positivo no próprio sistema judicial. Com a automação de processos e a digitalização de documentos, é possível reduzir a carga de trabalho dos tribunais, acelerando o andamento dos casos e diminuindo o tempo de espera para julgamentos. Denise, a professora Aline vinha trazendo não só essa questão, mas inclusive que os sistemas, né, operacionais de tecnologias também pudessem funcionar como mediações, né? Sim. Clésia, é porque assim, é super interessante a gente olhar a tecnologia como uma ferramenta. A tecnologia ela pode vir de maneira múltipla, né? Ela pode se apresentar no nosso dia a dia, especialmente dentro dessa lógica de acesso à justiça e acesso ao poder judiciário, que está contido aí no acesso à justiça, de uma maneira de, olha, tarefas repetitivas, tarefas burocráticas, acríticas, ou seja, que eu não preciso de um senso crítico, de um pensamento crítico, da presença do humano, por que não substituir esse tipo de atividade por uma máquina que ela vai ser mais rápida, ela vai estar provavelmente suscetível a um índice menor de erro, porque é algo que é parametrizado de maneira rígida, então eu ganho em performance. Né? Sei lá, vamos pensar numa coisa simples. Enquanto eu escaneio uma folha, se eu tiver uma máquina que vai puxando rapidamente essas folhas, não vai enganchar, né? Não vai ter, eu não vou beber uma água, eu não vou precisar ir à toalete, ao banheiro, né? Então, esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, excessivamente burocratizado, repetitivo, os carimbos dos processos, quando os processos não eram digitalizados. Hoje, os processos serem digitalizados fazem com que, por exemplo, um advogado ou advogada não precise chegar a vários e o processo está deslocado. O processo estava deslocado significava dizer que não se achava, não se encontrava o processo físico. E você passava ali dias, muitas vezes semanas, sem ter acesso ao processo. Então, a digitalização do processo faz com que eu tenha fisicamente menos espaço. Então, eu não preciso ter salas e salas e salas no Tribunal de Justiça ou no Fórum reservadas aos acervos dos processos. Se a gente está falando de milhares de processos no Brasil, eu estou falando de espaço para milhares de páginas, na verdade. Então, tudo isso, a tecnologia, a meu ver, ela vem auxiliar. A grande questão é quando eu olho a tecnologia e eu aceito a falácia de que a tecnologia é neutra.
Então, a tecnologia ela não é neutra. A tecnologia ela é uma ferramenta, né? E a gente vai desde uma inteligência artificial generativa até uma fotocopiadora, que é bem mais simples. Mas ela não é neutra, então ela é criada por pessoas a partir de vieses que as pessoas têm. As pessoas têm seus vieses por questões familiares, religiosas, sociais, culturais. E eu vou desenvolvendo tecnologia para isso. E eu preciso entender que as pessoas não estão no mesmo barco. É uma outra falácia. Estamos todos no mesmo barco. Não. No máximo, a gente está no mesmo oceano, né? Sim. Mas as nossas embarcações são bem diferentes. Tem pessoas que têm embarcações aí extremamente seguras e confortáveis e outras pessoas que estão segurando na porta do Jack lá do Titanic, né? Para não se afogar. Então, eu acho que a gente que é do direito e as estruturas de poder, como o Poder Judiciário, tem começado a enxergar isso. Que eu preciso ter tecnologias que sejam acessíveis a todo mundo. Então, eu vou realizar audiências online, tudo bem. Mas todas as pessoas que acessam, né, essa estrutura de poder judiciário, elas têm a mesma autonomia para acessar essas ferramentas? As pessoas têm o mesmo conforto de acessar a videoconferência? Todas as pessoas têm um dispositivo que comporte essas determinadas tecnologias? As pessoas têm condição de compreender o que está sendo dito? Então, tudo isso precisa ser visto para que a tecnologia chegue para nos auxiliar nesse processo e não para aprofundar desigualdades que já existem. Senão, eu só mudo a desigualdade que existia sem tecnologia e, a meu ver, eu aumento, porque eu coloco uma ferramenta que vai aprofundar a desigualdade que já existe. Então, acho que o grande cuidado que a gente tem que ter é qual é a parte que a tecnologia vai me ajudar, e eu acredito que vá, especialmente nesses trabalhos que são repetitivos, então eu ganho tempo e deixo o humano a serviço de atividades que precisem do que é típico do humano, empatia, senso crítico, criatividade, trabalho em equipe, liderança. E aí só que isso é um processo, né? A gente está ainda nessa construção. Há quem fale que a gente está aí na quarta revolução industrial, que chega para a gente a partir da, entre aspas, democratização da internet. Então, quando a internet, no final da década de 90, deixa de ser algo dos militares e de alguns postos, né, dos governos, dos estados, e passa a ser acessado por nós, e hoje a gente tem uma espécie de democratização da internet. Lembrando que, mesmo no Brasil, pela última PNAD, né, a pesquisa por amostras de domicílio, na zona rural é menos de 80% o acesso que as pessoas têm por lá à internet. E qual é a qualidade dessa internet que as pessoas têm acesso? Então, nós aqui, nós três, nós temos um acesso à internet e à tecnologia, por exemplo, para fazer uma audiência virtual, para acessar um processo que porventura a gente tenha no Poder Judiciário, a gente tem um tipo de tecnologia. A pessoa que está lá no distrito do interior do estado do Ceará, ela tem outro tipo de acesso. Como é que eu vou equilibrar isso para continuar garantindo um acesso à justiça, ou pelo menos uma busca de acesso à justiça igualitário? Então, eu acho que esse é o desafio que a gente precisa conversar sobre, sabe? E não cair na esparrela, vamos dizer assim, de que a tecnologia vai resolver tudo. Ela resolve se ela for manejada e utilizada de maneira crítica, consciente e responsável. Se for utilizada de maneira acrítica, repercutindo o que determinadas pessoas dizem por aí, única e exclusivamente, acho que a gente tem um aprofundamento de problemas, vamos dizer assim. Né? Eu ouvindo aqui a professora Denise, Aline, e me lembrei recentemente da experiência na educação, que teve justamente esse efeito, né? Nós tivemos uma desigualdade na hora em que nós tivemos que ter, né, por questões da pandemia, o ensino à distância, todos entraram, e em vários estados brasileiros a gente teve com mais gravidade, um pouco menos, né? Mas nem ficou nenhum estado do país que não tivesse esse problema de que alguns ficassem afastados da educação durante o período, porque ou não tinham equipamento, né? Ou não tinham equipamento em si, ou a transmissão de dados ela era muito falha, né? O que a Denise coloca aqui é que esse problema pode se repetir do sistema judiciário, e aí, dependendo da circunstância, até com um agravante maior, né?
Com certeza, né? Enquanto a educação foram distribuídos tablets e chips, né, de acesso à internet, como se fosse um material escolar básico, né, como se fossem os livros na época da pandemia que não estavam tendo realmente as aulas. Além desse desafio, né, que a Denise fala de aprofundamento de desigualdades, a gente também vai para os outros que são mais tecnológicos, né, com a própria dificuldade dos sistemas, desintegração dos sistemas que são diversos entre os diferentes tribunais, né, quando você vai para os tribunais superiores também, a gente pode pontuar isso. A própria dificuldade dos servidores, se a gente pensar, né, que o sistema de justiça, ele vem um servidor de carreira, ele trata de uma vida toda ali dentro, então tem a questão, né, geracional e de idade que pode ter também um viés ali de enfrentamento maior, né, vai ser necessário maior capacitação sempre, né, o incentivo não só do jovem como de quem já está lá para fazer sempre essa disrupção do que está sendo posto até aquele momento. Também, né, tem essa questão da manutenção da própria tecnologia, da questão dos dados também, que a gente não sabe, né, tem que ter um cuidado e uma proteção muito grande dos dados, porque os dados todos que estão sendo ali tratados são dados sensíveis de todos os indivíduos, né? De hackeamento de sistemas, e aí quando cai, eu também sou conselheira do Conselho de Recursos da Previdência Social e a gente trata estritamente via sistema. Hoje foi um dia que está todo mundo parado, sem trabalhar, porque o sistema caiu. Os sistemas, eles são falhos. Então, diariamente a gente tem falha, tem queda de sistema, realmente quando fala, e depois tratam de uma problemática maior, diz que o sistema público não funciona, né, como um todo. Mas é também um desafio dessa própria inovação que a tecnologia também nos traz, esse aprimoramento. A gente está sempre aqui tratando de uma evolução, né, e de uma transformação. Então, do aprimoramento também desses sistemas que a gente precisa estar sempre consciente que precisam de melhoramentos e precisa de capacitação de servidores e precisa ter muita empatia, tanto de quem está usufruindo do sistema, como está trabalhando, e também com o próprio cidadão, né, que é o usuário público, e o fim mais importante que deve ser pensado em todo esse contexto. Aí a gente teria que pensar, talvez, o uso não como economia de força de trabalho, né? Mas aí como liberação para atividades mais nobres, né? Porque às vezes vem muito isso, né? Então já que essa parte está sendo feita, então reduz o custo de pessoal e aí o problema não se resolve. E outro também, ponto né? também é a sobrecarga de trabalho, porque parece que a gente está sempre disponível. Exato. Com o celular já é investigação, a gente já tem pesquisas feitas, como está gerando uma sobrecarga, como as pessoas em férias são contactadas, que aí acaba, né, não usufruindo daquele seu direito de domingo, de feriado, de horário noturno, como se nós estivéssemos sempre de sobreaviso ou à disposição e perdendo também alguns direitos que já são constitucionalmente previstos e que nós tínhamos, né, uma certa liberdade e proteção a partir do momento que a gente saía do ambiente de trabalho e ia para casa ou estava resolvendo suas questões próprias, e agora que está todo mundo acessível, né? Essa questão de acesso, nós estamos sempre, parece que estamos sempre acessíveis a sermos contactados a qualquer momento. E que não é a verdade. Eu acho que vai ser também uma grande problemática daqui para frente essa questão de não ter um descanso, de não ter um afastamento, né, do trabalho junto dos seus servidores, né, de uma forma geral. A Aline já está preocupada com as consequências para os trabalhadores do judiciário com o avanço da informatização, né? Também já está pesquisando, na verdade. Porque isso, a grande questão, Clésio, é a gente sempre correr atrás dos problemas depois que a gente cria os problemas. Sim. É típico, né, o humano, e não é só a sociedade brasileira, a gente tem que parar um pouco para pensar sobre isso. Como é que eu antevejo e como é que eu faço um esforço de prospecção mesmo, de, olha, eu estou mexendo em algo que é novo, quais são de fato as repercussões praticamente imediatas? A gente hoje tem feito, sabe aquela história de dizer é melhor pedir desculpa do que permissão? Né? As pessoas têm, o que me parece às vezes é um pouco isso, eu eu desenvolvo tecnologia de maneira acrítica, sem ponderação, sem deixar claro quais são os parâmetros éticos, por exemplo, que estão sendo utilizados. Aqui, né, TV da transparência, a questão dos algoritmos, a gente precisa de transparência nesses algoritmos quando eles são desenvolvidos. Tem uma série de pesquisadores e pesquisadoras, inclusive americanos, né, dentro desse momento aí que
os Estados Unidos estão de novo, né, à frente de alguns debates mais polêmicos, que eles dizem, bom, enquanto não houver transparência na construção, no desenvolvimento de alguns algoritmos, e aí eu não estou dizendo que a gente não tem que ter cuidado com o lucro das empresas, o investimento que as empresas têm em tecnologia, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente conseguir construir um caminho de equilíbrio para que haja o mínimo de transparência, para que a gente acompanhe isso. Então, a gente muitas vezes quer soluções rápidas e simples para problemas complexos. Isso é uma grande ingenuidade, se não irresponsabilidade. Sim. Se eu tenho um problema complexo que se arrasta há décadas, às vezes por séculos, eu não terei uma resposta simples, fácil e imediatamente implementável. Então, por isso é preciso esforço. Quando a gente discute educação, quando a gente discute acesso à justiça, quando a gente discute promoção e proteção de direitos, a gente está discutindo temas complexos, especialmente numa sociedade diversa como a nossa, múltipla como a nossa e grande como a nossa, que é a brasileira. Então, a gente não vai ter uma única resposta para esses problemas, não tem um único caminho a ser seguido, mas o que a gente entende, né, e tem acompanhado nas pesquisas, e a dissertação da Aline falou sobre isso, é que nós precisamos resistir a um uso não fruto de pouca reflexão. A gente precisa refletir sobre os usos da tecnologia, sobre o desenvolvimento das ferramentas e olhar especialmente para grupos que precisam mais. Então, se eu tenho grupos que têm menos acesso a determinado direito, se eu tenho grupos que estão mais expostos à violência, se eu tenho grupos que têm têm menores índices, por exemplo, de, sei lá, desenvolvimento humano, de DH, né? Eu preciso olhar preferencialmente para esses grupos. Perfeito. É para isso que o Estado existe. Isso. Né? Que demandam mais, né? Hoje nós estamos na TV da Transparência com a discussão sobre o tema Linguagem Jurídica Simples e Acesso à Justiça. Conosco nesse debate está presente a professora Denise Almeida de Andrade, que é pós-doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie e também professora do mestrado acadêmico do Centro Universitário Cristos. A professora Aline Brígido também está aqui contribuindo nessa discussão, é mestra em Direito e Desenvolvimento do Centro Universitário Cristos e também é bolsista da CAPES e assessora jurídica do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte. Nós já passamos aqui pela discussão em que se discutiu, né, o princípio de acesso à justiça, levantamos questões referentes ao volume de trabalho, demandas feitas ao judiciário, enveredamos por uma discussão acerca de alternativas de solução, inclusive passando pela informatização do sistema, levantando não só as benesses que isso pode trazer, mas já antecipando aí algumas complicações, né, que podem surgir desse processo. E queria convidar agora vocês para um debate, o tema central, né? A linguagem jurídica como instrumento de acesso à justiça. E vou pedir aqui ao Tiago para trazer o próximo slide. Nós temos aqui duas afirmações, né? ou duas falas a respeito do tema. Uma da Bianca de Oliveira, né? Da revista da Univem, de Marília, São Paulo, em que ela diz que a linguagem jurídica é a linguagem técnica utilizada pelos operadores do direito. Porém, há excessos, uso recorrente e desnecessário de advérbios e adjetivos, muitas inversões sintáticas, expressões ambíguas, termos rebuscados, frases redundantes, muitas expressões latinas, parágrafos prolixos, né? Esta linguagem técnica passa a ser considerada um juridiquês que dificulta e compromete a compreensão e o diálogo com cidadãos comuns e torna-se uma barreira para o acesso à justiça. Essa fala da Bianca vem bem a calhar com a discussão que vocês já levantaram aqui, né? Talvez traz mais uma outra coisa. O que é que a gente poderia complementar aqui a fala da Bianca? Clésio, eu acho que a gente tem que fazer testes, assim, a gente tem que ter protótipos, mapear boas práticas, que eu acho que isso foi um dos grandes ganhos que o trabalho, a dissertação da Aline trouxe, ela pode falar até melhor do que eu. Quando ela olha para os editais voltados, né, à juventude e diz como que eu posso fazer para que esses editais de fato cheguem
a essa população de maneira que eu pegue o edital, leia e não me assuste, não me amedronte, que esse texto não me afaste. Porque quando eu tenho um edital de fomento, né, seja fomento, qualquer tipo de fomento, eu estou buscando investir em dinheiro público para promover direitos, né, para diminuir gaps de desigualdade, espaços de desigualdade. Então, quando ela fala de expressões em latim, quando ela fala de excesso de advérbios, a gente tem que utilizar sinônimos, por exemplo. O latim, a gente pode, obviamente, respeitar as nossas matrizes, né? A gente ir para o direito português, alemão, italiano, levantar o latim, mas para espaços específicos. Em editais, por exemplo, voltados à juventude, por que o latim? Por que expressões extremamente técnicas não serem substituídas por sinônimos? E eu não estou falando de necessariamente gírias ou palavras, não, sinônimos que estejam devidamente enquadrados no vocabulário formal brasileiro, mas que sejam do meu repertório do dia a dia. Então, acho que um dos caminhos é esse, é a gente do direito entender que eu falar, né, eu sair promovendo expressões em latim, eu sair utilizando excessivamente advérbios e adjetivos, eu não estou reforçando a minha qualidade técnica, eu não estou demonstrando que eu tenho um repertório técnico-jurídico robusto, não, né? Eu estou falando sobre outra coisa. Quando eu estou olhando para a população e eu quero desenvolver um edital para a juventude, é outra coisa, por exemplo, né? Então, eu acho que talvez nesse aspecto, ouvir um pouco a Aline em relação a essa experiência, traga, porque eu acho que a gente tem que testar. Não tem uma verdade absoluta. E eu acho que a gente tem que começar a experienciar mesmo. Como é que estão sendo as sentenças que têm utilizado linguagem jurídica simples? Elas são sentenças que elas têm um maior índice de cumprimento? Tem alguém fazendo esse levantamento? O Poder Judiciário tem olhado para esse tipo de métrica? Mandados de citação ou mandados de intimação que utilizam linguagem jurídica simples, eles são mais facilmente cumpridos? As pessoas se sentem mais rapidamente, né, movidas, compelidas porque eu sei o que está sendo me pedido? Porque às vezes pode ser isso, eu não apresento aquele documento, eu não vou àquele determinado lugar, porque eu sequer entendi que eu tinha que ir para ali, para aquele lugar, ou sequer eu entendi que era aquele documento que você queria. Então, acho que a gente tem que começar a avaliar, né? Começar a avaliar se essas experiências que nós já temos implementadas, e elas são verdadeiras, quais são os ganhos que a gente tem tido e onde é que a gente pode melhorar. Será que eu aliar um vídeo a um mandado de citação escrito ajuda? Uma animaçãozinha? Será que eu colocar lá um QR Code para a pessoa que não consegue ler, mas ela tem um QR Code, ela aponta lá a câmera do celular, considerando que vai ter alguém que ajude, e aparece uma animaçãozinha, os bonequinhos dizendo, oi, aqui é para você ir até tal lugar para uma audiência de tal. Será que isso ajuda? Eu acho que a gente tem que testar, né? É claro que isso é custo, é claro que eu não estou dizendo que é um teste aleatório, tem que haver planejamento, tem que haver implementação e tem que haver avaliação dos resultados. A gente precisa fazer. Perfeito. Aline, a professora Denise já colocou aqui uma série de questões, lhe comprometendo aqui para a resposta. Mas eu queria aproveitar, porque na fala dela, ela traz ali para também a fala da Renata Martins de Souza, né? Uma certa aproximação, quando a Renata fala o seguinte: o fomento ao emprego de técnicas processuais amparadas na simplicidade e informalidade contribui para o empoderamento de grupos oprimidos e garantia de seus direitos, além de propiciar a interação das pessoas comuns com a cultura política, né? Então, juntando aqui as questões que a professora já lhe deixou aqui comprometida, e mais ali também a professora Renata, né, o que é que você tem aí para nos dizer aí de simplificação? Como é que a gente pode, né, trazer essas questões, fazer mais acessíveis? O processo da linguagem simples é, na verdade, tanto a aplicação de técnicas de linguagem, ele não se restringe só à linguagem, a diferentes palavras, mas existem várias camadas, como a Denise já trouxe também, que são atribuídas ao direito visual. Então, vou passar por um primeiro momento que eu vou rever e revisar o meu texto
escrito ali que está sendo posto naquele documento, mas inicialmente o que é de ponto central é a intenção de ter muita consciência de para quem aquele documento está sendo escrito, né? Aqui a gente está falando em documentos escritos que são mais tangíveis dentro da linguagem simples, mas que ela também pode ser falada, né, em um outro momento. Então, essa consciência e essa empatia com o usuário é um elemento essencial da linguagem simples. Então, ela vem com essa aplicação de certas práticas, mas ela também vem com um movimento social, né, dessa transformação pelo direito de entender das pessoas, dos indivíduos, porque, como a gente já disse, o direito é de todos, está para todos e está sendo posto e deve ser usufruído e deve ser cumprido também por todos, então ele deve ser acessível a todas essas pessoas. E quando se fala na linguagem simples, a gente tem a orientação de parear por baixo. Então, se eu tenho, né, como uma base que aquele texto vai ser destinado a toda a população, né, não tem uma régua ali de quem vai acessá-lo ou não tenho como saber se a sentença vai para uma pessoa que tem um alto nível de letramento ou se vai para uma pessoa que está desempregada, que não tem um ensino fundamental e ali tem um nível muito básico de alfabetismo. Então, ele tem que manter um padrão que seja acessível a qualquer pessoa que atinja aquele documento, né, na verdade, esteja sendo atingido, seja no próprio edital, seja nas sentenças, como já estão sendo experienciados agora, que a gente já vem principalmente a partir do Pacto Nacional da Linguagem Simples, implementada dentro do Poder Judiciário, a gente já tem outras regulamentações tramitando, né, em nível nacional. No Senado, para um Pacto Nacional da Linguagem Simples, e tem também esse lado também do direito visual, de como os ícones, né, a semiótica, ela pode ser usufruída como um suporte, na verdade, para o texto que está sendo escrito, para que ele atinja a sua finalidade principal, seja ela qual for a finalidade daquele documento, mas sempre tendo a intenção e a empatia de saber quem é o destinatário daquela comunicação, né? Porque a comunicação, ela só vai ter sucesso se entre emissor e receptor houver uma conexão e engajamento entre eles. Muito nada me adianta de eu ter uma petição excelente, mas que não chegue na finalidade dela, né? Se a gente pensar numa petição, até vai lá, porque o destinatário seria o próprio juiz, ele teria o letramento e a técnica necessária para ler. Mas e a sua parte? E o seu cliente, que está sendo objeto da vida dele, está sendo tratado ali, e para ele está sendo alijado daquele procedimento completamente. Ele vai precisar realmente do advogado e de você para estar traduzindo tudo ali que está sendo posto, está sendo resolvido da vida dele. Então, a gente precisa ter essa consciência e essa sensibilidade, essa empatia realmente de inserir todos que fazem parte daquele processo dentro desse contexto e que seja acessível, né? A linguagem simples, ela traz muito em si a inclusão, a acessibilidade, como a Denise estava falando, né? De engajamento de libras, de uma tradução, de uma audiodescrição dos documentos. Então, as plataformas do Tribunal de Justiça daqui, você clica, em todas as notícias ela tem uma audiodescrição, né? Já vem novas ferramentas nesse sentido para evoluir e para garantir uma maior acessibilidade de um público maior a quem aqueles documentos e que aquelas sentenças realmente estão se destinando. E quanto à análise de dados, que é um ponto central, e de busca de resultados, eu acho que a gente ainda está no início do processo. A gente está começando a implementar as práticas, como a Denise disse, a gente, né, inicia e depois pode pedir desculpa, mas o primeiro passo está sendo dado nesse momento inicial, na verdade, para depois verificar seus resultados. No âmbito específico dos editais, que eu analisei na minha pesquisa para a dissertação do mestrado, a gente não tem tantos resultados ainda. A gente consegui de um edital, foram analisados múltiplos editais, mas de um eu consegui acesso a dados que já estavam catalogados, depois da sua publicação foi feita uma análise realmente dele. E as perguntas eram se houve uma diferença entre os editais que foram publicados na versão anterior, que não tinham passado por um processo de simplificação, e posteriormente, né, a esmagadora maioria disse que sim. Mas se ao final perguntarem se conseguiu compreender tudo, ainda assim existe um público que não consegue atender, que não consegue entender o que está ali sendo disposto no edital. Existe um edital que foi bem paradigmático, que foi de uma parceria dos laboratórios de inovação, que estão sendo uma grande força nesse movimento,
do Laboratório Íris do Estado do Ceará com o Ministério da Cultura. Foi um edital nacional, federal, de uma grande amplitude. Tiveram 2.800 inscritos por volta disso e acho que ainda 600 inscrições foram indeferidas por questão documental. Isso porque o edital já estava todo feito num processo de simplificação, de direito visual, com elementos, com instrumentos visuais, com a linguagem simplificada, de clique aqui, chamada de atenção, tudo isso bem explicado e ainda assim as pessoas ainda não têm, né, um cuidado, a leitura. Ele não vai, a gente não pode ser ingênuo, como a gente está dizendo, de achar que vai resolver o problema, ele vai reduzir. Ninguém sabe se esse percentual ainda de 600 inscritos que não tiveram suas inscrições deferidas, se é um percentual amplo ou não, porque a gente não teve comparativo anterior de quantos foram excluídos nessa fase inicial. No modelo anterior. Exatamente, né? No modelo anterior. Então a gente está num caminho de desenvolver essas técnicas que estão sendo revisadas ao longo do seu próprio desenvolvimento, né? A gente está trabalhando com a roda andando, realmente. Então a gente está num movimento para a evolução. Sejam correções feitas ao longo desse percurso, serão bem-vindas, né, para amadurecimento da própria técnica, porque é nova, né? Se a gente for ver os primeiros registros, são de 1940, então ninguém tem nem 100 anos da aplicação dos primeiros insights dessa técnica, né? Então agora é que o movimento está ganhando ainda mais robustez de uma forma mundial, porque antes era muito setorizado em alguns países e foi sendo ampliado ao longo dos anos. Professora Denise, professora Aline, lamentavelmente o tempo voou, certo? Chegamos aqui ao final do programa. Para quem, né, entrou pela metade do programa, hoje nós discutimos o tema Linguagem Jurídica Simples e Acesso à Justiça. E conosco esteve presente nesse debate a professora Denise Almeida de Andrade, pós-doutora em Direito, a doutora em Direito Constitucional pela Unifor, também professora do Centro Universitário Cristos, e a Aline Brígido, que é mestra em Direito também pelo Centro Universitário Cristos. Agradeço imensamente, né, essa discussão, vocês deram aqui uma contribuição enorme para o objetivo da TV da Transparência, que também é promoção de cidadania. Tá? Então eu deixo aqui com vocês as últimas palavras e os meus agradecimentos aqui enorme para a contribuição que vocês deram para a gente. Bom, eu que agradeço, Clésio, o convite. É um prazer, inclusive, trazer, né, acompanhar aqui a Aline, que a gente desenvolveu isso durante 2 anos, é o trabalho dela de conclusão de dissertação, e eu sou um entusiasta da comunicação. Eu acho que no século XXI a gente precisa aprender a se comunicar melhor. Acho que a boa comunicação é uma ferramenta extremamente interessante para acessar direitos, para promover direitos, para proteger direitos. E quando eu comunico, eu não comunico para mim, eu comunico para o outro. Então, fica aqui o convite para que quando a gente se comunique, a gente pense em quem está nos ouvindo e para quem a gente quer comunicar, enviar aquela mensagem. Então é isso, eu queria agradecer imensamente, dizer que foi um grande prazer. Nós que agradecemos. Professora Aline. Muito obrigada, Clécio, pelo convite de estar aqui participando, né, da TV Transparência. O Aline já puxou também da TV Transparência. A própria linguagem, né, essa comunicação da linguagem simples, ela promove a transparência e um controle social até na divulgação dos dados e informações públicas. Então, ela também é um grande viés que pode ser aproveitado nessa noção, nessa necessidade de promoção de transparência e controle social que os indivíduos devem ter em relação ao Estado na gestão pública. Então, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite, a Denise também pela parceria durante todos esses anos, né, que muito me orientou e me guiou na pesquisa e foi fundamental, com certeza, para o nível que ela chegou e o caminho também que ela percorreu. Muito obrigada. Ficamos gratos com a presença de vocês e com o debate. Convidamos todos para assistir o programa e também compartilhar e divulgar a mensagem que foi repassada aqui de simplificação da linguagem jurídica como objetivo de alcançar um maior número de pessoas e promoção de cidadania e facilitar principalmente o acesso à justiça das pessoas mais vulneráveis socialmente, né? Então, obrigado a todos. Obrigada, e fica o convite aberto para um outro programa. Tá ótimo. Obrigada. Aliás,